A bolha de 2020 com certeza foi um acontecimento. Torcida via Zoom, Jimmy Butler extorquindo os outros jogadores com café, o TJ Warren virando um novo Michael Jordan por alguns minutos, coisas que a gente nunca viu e inclusive nunca mais virá em uma temporada da NBA que não fosse parada por forças maiores. Mas será que foi justamente essa exceção de temporada que fez a Copa Disney valer menos que qualquer outro título? Ou será que foi justamente por ser um momento totalmente anormal que fez ser um desafio completamente diferente do que a gente já viu? Um desafio que com certeza é facílimo de conquistar é virar membro do canal. Um cafezinho na padaria para começar seu dia pode ser mais caro do que apoiar a Psíquico Abecedário. E você não pode dropar um cafezinho para ajudar o Pisco. A Chorelli vai desfalecer, hein? A bolha transformou todos os jogos da NBA em um rachão de ginásio do clube. Sem pressão de torcedores, sem viagens de vai e volta para jogos seguidos, sem jogo em casa e sem jogo como visitante, todos os jogos eram nesse grande hotel para os jogadores da NBA, chamado de Disney, e com certeza ninguém entrou nessa bolha com mais sede do que o Lakers, já que nesse mesmo ano, antes disso acontecer, o mundo do basquete perderia Kobe Bryant por causa de um acidente fatal de helicóptero que também tirou a vida da filha dele, além da vida do piloto e de toda a família do treinador que também estava acompanhando o Kobe Bryant nessa viagem. E pra quebrar um pouco o clima que ficou pesado, vocês lembram que todo mundo foi atrás de papel higiênico? Dava pra comprar comida, mas estava em falta papel higiênico. O pessoal fica desesperado pra cagar nessas horas. Porém, depois do anúncio do fim da temporada da NBA, graças ao Gobert, que além de estar com vírus, antes dele descobrir, ficou passando a mão nos microfones, achando que a Covid era só pra rir, a bolha retornaria só com 22 dos 30 times da NBA, sendo os 8 times que ficaram de fora Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e os Knicks. Óbvio. Sendo esses times os únicos 22 que teriam chance real de ir para os playoffs antes da temporada acabar. E com isso as conferências ficou tudo esquisita, já que um lado tinha 9 e outro tinha 13. E desses 22 times, eles ainda jogaram mais 8 jogos para conseguir finalizar o chaveamento para os playoffs. E foi nessa suposta temporada da bolha que o Damian Lillard quase fez os 40 pontos de média, TJ Warren fez 53 pontos no seu primeiro jogo na bolha, e do dia pra noite o jogador mais inofensivo da NBA poderia virar o novo Michael Jordan. Inclusive, esses jogos tiveram premiações. E aí fica difícil defender a bolha quando o prêmio do MVP é literalmente o prêmio da bolha com o Mickey. Eu torço pra essa foto ser montagem ter caído um clickbait, mas não tem nenhuma outra foto do MVP da bolha do Damian Lillard que não seja com esse troféu do Mickey. Esses jogos já mostraram que os playoffs iam ser diferentes de tudo que a gente já viu. Tanto que 2020 era pra ter sido o primeiro playoffs com a implementação do play-in. Porém, justamente pelas mudanças que fizeram pra poder terminar a temporada, a Conferência Leste não teve jogo de play-in e a Conferência Oeste teve uma partida só para definir entre o 8º e 9º lugar, que estavam muito próximos ali da vitória, qual deles iria pegar a última vaga para se classificar. Na primeira rodada dos playoffs, quase tivemos uma varrida completa na Conferência Leste. Heat, Celtics e Raptors varreram Pacers, 76ers e Brooklyn. A única série que teve um respiro foi Bucks e Magic, que precisou só de 5 jogos pro Bucks. Ao contrário da Conferência Oeste, que a série mais tranquila teve 5 jogos, sendo o Lakers vencendo o Portland do Dame Time, MVP da bolha, de 4-1, enquanto o Clippers venceu do Mavericks em 6 jogos, enquanto o Rockets e o Nuggets precisaram de 7 jogos para vencer do Thunder e do Jazz. Essa rodada teve momentos únicos de assistir, como o jogo 4, que o Raptors quebrou o recorde onde os jogadores do banco fizeram 100 pontos juntos, o James Harden vencendo uma série com um toco, seguido de um alto QI de jogo e mais um game winner na cara do Paul George, que tem uma coleção dessas na carreira dele, de um Luka Doncic que terminou a noite com 43 pontos, 17 rebotes e 13 assistências. Ainda me assusta um armador que consegue ter mais rebotes do que assistência. O primeiro jogo que eu vi do Luka no Lakers, ele fez mais rebote do que ponto. O cara é armador, mas nada se compara à série que foi Jazz e Nuggets. No primeiro jogo, o Mitchell fez a terceira maior pontuação na história dos playoffs, 57 pontos. Mas mesmo assim, não superou os 36 pontos e 9 assistências do Jamal Murray e os 29 pontos e 10 rebotes do Jokic, mas que não se compara ao jogo 4. Nos dois jogos seguintes, o Nuggets quase venceu de 20 e 40 pontos. Já no jogo 4, que só acabou com 4 pontos de diferença pro Jazz, Murray e Mitchell foram a primeira
primeira disputa na história onde cada um fez 50 pontos na mesma partida. Só no último quarto, o Murray fez 21 e o Mitchell 18. E eles quase fizeram isso a segunda vez, quando no jogo 6, o Murray fez 50 pontos mais uma vez, mas o Mitchell fez só 44. A bolha de fato fez algo com eles. E no jogo 7, onde nenhum dos dois times não chegou nem nos 90 pontos, a história poderia ter sido diferente se tivessem dado a bola pro Mitchell, que já estava no ataque para chutar, ao invés de forçar aquele arremesso. Foi um duelo nunca visto na história da NBA, mas infelizmente alguém tinha que perder e o Mitchell foi derrotado. Avançando pro segundo round, a mágica da bolha atacou novamente, já que no jogo 2 entre Raptors e Celtics, aliás, essa foi a primeira vez na história da NBA que eles se enfrentaram em uma série de playoffs, Marcus Smart virou o jogo com 5 cestas de 3 seguidas, o que trouxe a vitória para o Celtics, em uma das áreas que nunca foi a maior força do Smart em quadra. O mesmo cara que salvou o jogo Celtics com um tocaço de bandeja lá estilo LeBron James. Isso depois do Celtics ter sofrido um game winner com o Lowry arremessando a bola pro outro lado da quadra, por cima daquela muralha que era o Taco Fall, pro Anunoby arremessar a bola do jogo como se fosse uma batata quente e ainda por cima acertar, e logo depois ter outro game winner, com dessa vez o Kyle Lowry arremessando, depois de um jogo com 2 prorrogações. Uma chegada nas finais de conferência mais que merecida contra o Heat, que também teve o toque da bolha. Já que no jogo 1 contra o Bucks, ele fez 40 pontos, no jogo 2 ele decidiu a partida no lance livre, e no jogo 3 ele fez só no quarto mais pontos do que todo o elenco do Bucks. Mais que merecido a vitória da série em 5 jogos. No lado oeste, o Lakers passou o carro no Rockets, ninguém conseguia parar a dupla LeBron e AD, com direito a martelada no futuro colega de time Russell Westbrook, que inclusive fez trash talk com uma torcida que não existia, porque tava vazio o ginásio e mesmo assim ele ficou falando com ninguém. E o Clippers enfrentou o Nuggets, que mesmo com aquele toco histórico de um dedo só do Kawhi, e um jogo que ele fez quase um triplo-duplo, com 30 pontos, 11 assistências e 9 rebotes, o treinador deles era o Doc Rivers, que inclusive a gente já falou aqui no canal. E mais uma vez na carreira, ele perdeu uma série que estava ganhando de 3-1. E perdeu tudo o jogo com quase 20 pontos de vantagem, tá? Não perdeu o jogo acirradinho, não. Nuggets estava indo enfrentar o Lakers nas finais de conferência, sendo o único time na história dos playoffs a virar 2 séries perdendo de 3-1. Nas finais do leste, teríamos um duelo que veríamos novamente em 2022, 2023 e 2024, tudo pro Pat Riley tirar o Jimmy Butler pra merda, onde além do clássico toco da Adebayo, que eu não sei até hoje como ele não perdeu aquela mão, também tivemos o Tyler Hero virando protagonista, que quase fez 40 pontos no jogo 4, lembrando que ele ainda era novato, e depois da era LeBron, o Heat finalmente conseguiu avançar pras finais, mesmo classificando em 5º lugar da conferência, o que estatisticamente é bem difícil de acontecer. Indo disputar contra o Lakers, que mesmo jogando contra o sobrevivente Nuggets, em uma série de 5 jogos, eles deixaram todo o seu basquetebol em quadra. Com o jogo 2 decidido entre o duelo entre AD e Jokic, que deram uma aula de frieza trocando cestas no fim do jogo, mas que o AD levou a melhor com uma cesta de 3. E para não se tornarem o primeiro time na história da NBA a virarem 3 séries perdendo de 3-1 no mesmo playoffs, no jogo 5 LeBron James fez um triplo-duplo de 38 pontos, 16 rebotes e 10 assistências. As finais prometiam tudo. De um lado, um Lakers imparado com Anthony Davis e LeBron James. De outro, o time da guerra Miami Heat, com Jimmy Butler virando Jimmy Buckets. O problema é que depois do atropelo do jogo 1, com 59 pontos, 22 rebotes e 14 assistências da dupla LeBron e AD, o Heat perderia o Adebayo e o Dragic, 2 titulares fundamentais pelo Heat ter chego tão longe. O Butler teve que ir no ortopedista depois dessa partida de tanto carregar esse time nas costas. No jogo 3, Jimmy Buckets fez 40 pontos, 13 assistências e 4 tocos, sendo o terceiro na história a fazer um triplo-duplo nas finais, sendo os outros 2 Jerry West e LeBron James do Cavaliers. Tá entendendo o nível que Jimmy Butler tava nesses playoffs? Ele não tava só dando sangue pro time, ele também tava dando cada partícula de oxigênio do corpo dele. Mas não tinha o que fazer. LeBron tinha um motivo, tinha vontade, tinha aquele olhar de vilão da época do Heat que a gente não via há tanto tempo. E para homenagear o Kobe, ele virou King James e nada foi capaz de parar esse Lakers. Nem mesmo um Butler tão cansado de precisar de 2, 3 dele em quadra para conseguir carregar essa barra pesada que era gostar de você. Eu não lembro a música, desculpa, eu quis fazer uma piada. LeBron ganhou seu 4º título na carreira, seu 4º MVP das finais, faz o 4 do Quarteto Fantástico, e o Lakers empatava com o Celtics como os 2 maiores times a terem mais títulos na história da NBA,
até 2024. Porém, mesmo assim, muitos dizem que a bolha ainda foi mais fácil, que foi o título menos disputado da franquia, que não tem o mesmo peso de um título de campeão de verdade. Isso quando a gente não entra na teoria da conspiração que disseram que o Lakers já ia ser campeão de qualquer jeito, pelo roteiro da NBA querer celebrar o Kobe. E por mais que esse debate nunca chegue ao fim, e que realmente a falta de jogos dentro e fora de casa, a falta de torcida, todo jogo parecendo que era uma pelada de pós-temporada, todos os times bons tiveram surpresas. Claro que tiveram MJ Warriors jogando absurdamente bem da noite pro dia, mas teve Jamal Murray fazendo 50 pontos, junto com os triplo-duplos do Jokic, que foram campeão 3 anos depois. Não teve mais Marcus Smart fazendo 5 cestas seguidas de 3. Mas depois da bolha, tivemos o Celtics batendo na trave até finalmente ser campeão. O Heat venceu de novo do Bucks, só que dessa vez saindo de 8º colocado da conferência, conseguindo chegar às finais, sendo o segundo único time a conseguir fazer isso na história da NBA, uma conquista muito mais complicada do que da época da bolha. O Lakers vergonhosamente foi eliminado na primeira rodada para um falecido Phoenix Suns, que esse tempo bom não volta mais, que até chegou a chegar, nossa senhora, nas finais da NBA, inclusive vencendo os 2 primeiros jogos, mostrando que dava pra ser campeão, mas decidiram ser varridos, perdendo 4 seguidos, mas isso por culpa do time que desmantelou aquele elenco, que foi o elenco campeão. Se quiser até saber mais sobre a trajetória do Lakers na era LeBron, tem um vídeo aqui no canal que é antigo, mas tem bastante informação atualizada até a chegada, né, do Luka, que enfim, reviveu esse vídeo. Tanto que nessa temporada o Lakers já era o melhor time da NBA antes da bolha. E é óbvio que eu não vou dizer aqui que esse título da bolha vai valer mais que um título do Kobe. Mas do mesmo jeito que a bolha trouxe uma atmosfera única, com momentos únicos que talvez a gente nunca mais veja em outros playoffs, o mesmo aconteceu com os times e jogadores que já estavam dominando antes de ser interrompido a temporada. E como vocês viram, não foi só um simples passeio onde o Lakers atropelou todo mundo. Teve zebras, teve momentos marcantes e teve grandes disputas, igual sempre tem em todos os playoffs. Porém, dessa vez, o maior título de basquete do mundo estava sendo disputado num formato de campeonato de clube da cidade. Mesmo assim, ainda eram os melhores jogadores do mundo, disputando contra os melhores times do mundo. E mesmo assim, não sendo o título mais valioso da história da franquia, ainda assim é definitivamente um título na história do time. Eu só não ficaria divulgando que eu fui MVP da bolha, porque ficar divulgando esse prêmio, troféu Disney, Mickey, é muito cringe. Porém, uma coisa que a gente pode concordar é que um título da bolha nunca vai se comparar a virar membro do canal. Você não esperava por essa? Eu não esperava por essa? Não tá escrito no roteiro, eu improvisei exatamente agora o que eu iria falar. Então vire imediatamente membro do canal, porque se você já não bebe água direito, beba água, e fica negando pedra no rim, não tem por que você usar esses 5 reais da água pra virar membro do canal, e quem sabe a Chorelli beba água no seu lugar. Se você ficou até aqui, membro ou não, é sua obrigação dar like nesse vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado, que vocês não se inscrevem e esquecem de ativar o sininho, quem se inscreveu. Eu imagino que não tenha sido torturante ficar vendo esse vídeo, porque você chegou até aqui, então faça imediatamente. E nos comentários diga a sua opinião sobre o título da bolha. Você acha que vale? Você acha que não vale? Se não vale, diga por quê. Se vale, tem algum argumento que eu esqueci? Coloca nos comentários. Para continuar o seu dia, seu almoço, sua janta, seu café, seu vídeo que você tá vendo com a Morena, quem sabe um dia eu chego nesse nível. Nossa, já criou pizza no meu... Acabei de botar o pijama, que merda. Esse é o último vídeo que o YouTube acha que você vai gostar, mas caso esse vídeo esteja paia, esse é o último vídeo que eu postei no canal. Muito obrigado se você ficou até aqui. Eu sou o Psico ABC. Todos os vídeos que eu faço agora arremessando a Chorelli na câmera pra ver se eu acerto. Tamo junto e falou.